Trazendo agora de volta a pauta para Minas Gerais, Zema diz que alunos poderão frequentar escolas mesmo sem vacina em Minas Gerais. Tem um vídeo dele que ele estava ao lado do deputado Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho. Vamos ouvir o vídeo e assisti-lo. Fala pessoal, aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira, estou aqui com o nosso senador Cleitinho, o nosso governador Zema, e começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Viu? Um grande abraço, tamo junto. E um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. Muito bem, temos então o governador ladeado do senador Cleitinho e do deputado Nicolas, que foi o mais votado na história. Acho que Brasil da história, né? E eu vou ficar por último nesse comentário. Eu vou mandar para você primeiro, Figueiredo, e depois o Ketman, pode ser? Rodrigo, passar para mim então essa bomba. Meu amigo, eu tenho uma opinião aí. Vamos lá, Rodrigo. Acho que quando eu vi esse vídeo, veio na minha cabeça várias perguntas para querer entender o motivo pelo qual houve esse vídeo, né? A gente volta às aulas, né? Parece, aí eu não tenho certeza, mas parece que teve uma portaria do Ministério da Saúde determinando realmente a inclusão na vacinação obrigatória a questão da Covid e tudo, e tem o Estatuto da Criança e Adolescência que determina a obrigação da vacinação das crianças, né? Isso é um ponto. E aí, Rodrigo, na minha opinião é o seguinte, uma coisa é a vacinação obrigatória das crianças determinadas pela ciência com base na portaria do Ministério da Saúde, ponto. Outra coisa é você impedir a criança de ir à escola. Eu acho que o que o governador quis dizer foi isso, não vai estar impedindo as crianças de ir à escola. Até porque não há nenhuma lei, não há nada impedindo as crianças de irem à escola que não estejam vacinadas. Até porque a legislação impõe que você não pode criar aí nenhum tipo de impedimento de acesso à educação. Não, perfeito. Só que tem um detalhe muito importante nisso, na minha opinião. É um tema tão polêmico, é um tema tão sensível, que eu acho que gera tanto desgaste que não valeria a pena o governador Romeu Zema ter realizado esse vídeo. Por quê? Porque ele fez, na minha opinião, uma condução da pandemia tão importante, comprou, através, inclusive, do trabalho da Luísa Barreto, os respiradores mais baratos do Brasil. Teve uma condução do Fábio Baquerite, né, que é o secretário de Saúde, brilhante também da pandemia, e desenterra um tema, Rodrigo, de uma forma tão inesperada que, na minha opinião, isso pode causar para ele, inclusive, prejuízos políticos por trazer uma polêmica que já estava completamente enterrada nas discussões do Brasil. Muito bem. Figueiredo, eu vou passar para você, que vou fazer uma breve observação e te deixar livre para opinar, mas que no vídeo fica claro que eles são favoráveis à vacinação, à ciência, porém também à liberdade. Então não existe no vídeo um intuito de ser anti-vacina, mas sim contrário à obrigatoriedade e sim favorável à liberdade. Ketman, sua opinião? Rodrigo, eu vou começar discordando dessa fala aí, porque da mesma maneira que eu acabei de me referir, que não existe antisionismo sem antissemitismo, não existe essa, Rodrigo, é a minha opinião, a respeito de qualquer um. Não existe essa de pregar liberdade e não ser antivacina. Principalmente o deputado federal Nicolas, que a gente sabe que é um antivacina, sim. Todos os vídeos, todas as palavras deles estão aí à disposição para todo mundo ver. Rodrigo, liberdade, não existe. Esse conceito de liberdade, não existe liberdade absoluta num Estado democrático de direito, porque a liberdade ela tem que ir ao encontro das leis. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o ECA, que estabelece um calendário, que é obrigatório a vacinação para crianças de acordo com o calendário oficial. Isso está na lei. Você tem uma Constituição que prevê, está tipificado como crime, aquele que espalha agentes patógenos por aí. Então, não é questão de liberdade, é uma questão de respeitar leis. E você expor um filho a alguma doença infecto-contagiosa, isso não é liberdade, o pai não tem essa prerrogativa, isso é um crime.
Não é liberdade uma criança potencialmente contaminar uma outra. Imagina um filho seu ser contaminado por alguém que se recusou por causa do pai, que uma criança não recusa nada, a tomar uma vacina. Isso não é liberdade, porque aquela história, a liberdade termina quando você interfere no direito dos outros. Liberdade é você escolher o time de futebol, é você escolher se gosta de coentro ou não na comida. Mas não é liberdade você permitir que crianças potencialmente contaminem e até matem outras. E aí vê um governador de estado, um deputado federal e um senador da República gravando um vídeo para TikTok. Isso, a mim, é uma coisa completamente inapropriada, sob qualquer ponto de vista. Então, eu condeno veementemente a participação do governador Romeu Zema nisso, eu condeno veementemente a fala dos três, porque, de novo, não se trata de liberdade, se trata, sim, claramente, de agredir a vacinação, que é algo que a gente só está aqui. Eu só estou falando com vocês, as pessoas só estão nos ouvindo, porque alguém desenvolveu uma vacina em tempo recorde e distribuiu essa vacina pelo mundo, ganhando um prêmio Nobel, inclusive. Porque se não fosse isso, estava todo mundo, muito provavelmente todo mundo, não, uma boa parte, enterrado por causa da Covid. Muito bem. Figueiredo, sua opinião, vou deixar a minha por último. Não, Rodrigo, eu acho que um ponto importante, eu e o Ricardo, acaba que a gente concorda, né, com o posicionamento sobre essa situação, até porque é o seguinte, quando as pessoas hoje adoram, a gente falou inclusive no início do programa, né, separar a liberdade econômica, liberdade dos costumes, não, a liberdade é única e a nossa liberdade está prevista na nossa Constituição. E o que vem limitar essa liberdade são outros direitos, inclusive para a gente viver em sociedade. Mas nessa situação específica, o que acontece, por exemplo, né, de um aluno, de uma criança que não é vacinada, sendo que você tem a obrigatoriedade da lei determinando essa vacinação. Até porque ela não é sujeito de direito, ou seja, ela não é maior de idade para escolher se ela quer ser vacinada ou não. Quem exerce esse direito em nome dela são os pais. E os pais que não realizarem essa vacinação, eles vão sofrer as duras penas da lei. Um ponto muito importante... Mas não tem nenhuma penalidade, tá? Não, desculpa, assim, não é a questão das penas das leis. Eu falo assim, as penas inerentes aos pais que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, referente ao não cumprimento e à proteção da própria criança, né? Que os pais podem ser punidos quando eles não protegem os seus próprios filhos. A questão maior que eu vejo como problema, Rodrigo, é um tema que, assim, antigamente não existia isso, né? Eu lembro, lá em Carmo da Cachoeira, na Escola Estadual Pedro Mestre, a gente fazia fila para levar vacina no revolvinho, inclusive, né? Então, hoje, as pessoas adoram trazer situações, volto a dizer, que geram mais polêmica do que resultado prático para as políticas públicas da nossa sociedade. Bom, eu vou levantar aqui algumas questões que eu gostaria também, da mesma forma que eu respeito a opinião de você, a do Ketzmann, eu gostaria de discordar de alguns pontos. Primeiro ponto, que as vacinas, principalmente relacionadas à Covid, existe aí ainda várias questões em aberto, e eu estou falando de uma pessoa que foi vacinada, né? Então não sou contrário à vacina da Covid, mas eu respeito as pessoas que não queiram vacinar os filhos pela vacina da Covid. E aí vem alguns pontos, dentro do que a ciência fala. Primeiro que a criança ela é pouco transmissível do vírus para o adulto. Ela é a característica da doença Covid faz com que as crianças sejam... ela transmite muito pouco, a taxa é mínima. E segundo que também o efeito da Covid, desde aquela cepa mais forte até as que foram ficando mais brandas, também não atingiam as crianças de forma a criar aí um problema como ocorria com o adulto. Terceiro, colocando isso aí, não estou também desvalorizando a responsabilidade dos pais e nem estou falando com relação à não importância da vacina para as crianças. A questão que existe ainda vários profissionais da saúde, como vários pediatras, que não aconselham para os pais a vacinar os filhos com relação à vacina da Covid. Tiveram críticas relacionadas a algumas vacinas também, alguns países deixaram de comprar pelas questões de efeitos colaterais. Então, tirando a vacina da Covid e as outras todas, são vacinas que já foram testadas, validadas, rodadas, e que os efeitos colaterais eram mínimos. E efeitos colaterais é normal também. A gente toma vacina da gripe, eu fico, às vezes, parece que o sintoma da gripe vem junto com ela. Isso daí, meu Deus, efeito colateral. Todas têm efeito colateral. Mas existe uma politização do tema onde os pais ficaram inseguros. Ponto. Então, eu
gostaria de deixar claro que a minha opinião sobre a liberdade vem em cima dessa politização e gerou uma insegurança. Não é no Brasil, não é Bolsonaro, não é Nicolas, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, essa pauta veio à tona, onde a esquerda defendeu vacinar 19 doses das pessoas e a direita, estou falando dos extremos, criticou e demonizou a vacina. E, de fato, a gente tem que entender, sim, a importância da ciência, a importância da gente ouvir os profissionais de saúde, mas volto ao tema. Se você obriga uma coisa que vai fazer impedimento daquele aluno chegar na escola ou ter acesso às aulas, isso vai contra a própria legislação. Então não tem como você criar uma lei que sobrepõe uma lei maior, anterior. Então existe aí também essa discussão que ela ficaria em aberto. E que a gente precisaria de debater com mais tempo. Não, com certeza, Rodrigo. E até porque o tema, eu sei que a gente está entrando para o nosso break aí, mas até porque é um tema muito polêmico, exatamente por esse grande motivo que eu acho que não deveria ter se desenterrado isso em um vídeo no domingo, sabe? Então, pode ser. Eu acho, por isso que eu brinquei, que eu falei com vocês, eu acho que o nosso governador poderia ouvir o nosso querido Paulo Leite aí. Eu concordo com você, mas faço mais uma observação, e aí eu vou ter que passar por quieto no intervalo antes que o Eric brigue comigo. Talvez esse vídeo foi necessário porque também politizaram o tema e alguns pais estavam com receio de levar os filhos no colégio e eles não poderem assistir a aula porque em alguns momentos, em alguma forma, poderia ter sido obrigatório. Mas, de novo, é um tema que toda vez que ele vier à tona vai gerar esse debate. Eu sempre serei favorável à liberdade, mas entendo que ela tem que vir precedida de responsabilidade.